Campina Grande, quarta-feira, 22 de outubro. Que bom nos reencontrarmos direto de Campina Grande através deste nosso canal de televisão da Grande João Pessoa, TV Master, TV a cabo, canal 20 e também pelo YouTube. Continue conosco. Nessa manhã estaremos trazendo mais uma vez a reflexão da Palavra de Deus que nós ministramos ontem e você ainda ouvirá ao término deste programa uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Portanto, alguém poderia indagar por que o fogo será usado como forma de castigar ou trazer juízo eterno? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, no versículo 4 e 5 que estamos trazendo: isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Verso 5: então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? No verso 6: e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. É como se Deus tivesse voltado atrás. Não, mas não é isso. A oração persuadiu realmente, sensibilizou o coração de Deus, que não era hora do Senhor fazer isso. Agora vamos ver aqui, como eu disse a vocês, antes que vejamos alguns fatos, acontecimentos relacionados à combustão, que é uma ação de queimar o estado de um corpo que arde e gera grande calor realmente. Tem vários aspectos que a gente agora vai ver quando Deus usa o fogo. Vocês devem estar lembrados que quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, foi com que, irmãos? Fogo. A perversão, a imoralidade, a depravação, e eu não posso nem dizer hoje na linguagem do atual momento que nós estamos vivendo, né? Das uniões homoafetivas, que é algo que realmente é abominável aos olhos de Deus. Eu não posso nem usar o nome, para a gente não sofrer alguma pena de transmissão. Era esse o problema lá de Sodoma e Gomorra. E Deus não suportou, e mandou que Ló fosse enviado àquele povo para mostrar o pecado que eles estavam cometendo e se retirasse. E até então ele foi, mas a esposinha dele, que não era uma mulher temente a Deus, que não tinha o coração como Ló tinha, sabia que havia uma ordem para que ninguém ao sair não olhasse para trás. E eu quero dizer para vocês que ela sabia que não era para olhar para trás. E quando eu leio esse texto, ou medito sobre essa passagem, eu costumo sempre dizer o seguinte: quem olha para trás, irmão, recorda o passado. Quem recorda o passado tem alegria e tem tristeza, tem saudades também. E a mulherzinha de Ló, certamente quando ela se virou para trás em desobediência, ela estava com saudade. Ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas estava deixando o coração dela lá. Por isso que ela se transformou numa estátua de sal. Este fogo que desceu lá do céu foi com fogo e enxofre. E aí eu quero mostrar agora para vocês aqui, que eu tive recentemente agora em Israel, semana retrasada eu estava chegando de lá, no fim do mês, começo do mês, deste mês passado. Eu tive a oportunidade de estar lá, no Mar Morto. E eu vou mostrar aqui para vocês. Desta vez eu não fiz isso que vocês vão ver agora, né? Vocês vão ver agora o pastor Bosco, né? Travestido de moleque saci. Não foi agora dessa viagem, mas eu estou mostrando aqui para vocês o que é que essa lama do Mar Morto, essa lama, isso aqui sou eu, viu, gente? Isso não foi agora não. Eu queria muito tomar banho dessa lama. Essa lama aqui, ela tem um cheiro de enxofre e de ovo podre. Isso aqui é enxofre, certo? Isso aqui foi mais ou menos há uns 7 anos atrás, que eu fui lá. O Mar Morto todo ano está baixando 1 metro, todo ano. E essa lama aqui, embora seja fedorenta, como vocês sabem, quem já esteve comigo sabe que Maurizete esteve comigo, irmã Cícera, várias pessoas daqui da igreja, Joacil. Essa lama, meus irmãos, ela é medicinal. A Alemanha
dá um incentivo para quem tem problemas de saúde, passar 3 meses lá, tomando banho no Mar Morto, que é uma água que não afunda, você não afunda, ela é pesada porque tem um grande teor de sal, e também essa lama é medicinal, essa lama rejuvenesce, é por isso que eu estou com 73 anos, que toda vez que eu vou lá eu tomo esse banho, brincando, irmão, estou brincando, por favor não me interprete mal, isso não é fanatismo não, mas estou apenas querendo com a brincadeira. Então essa lama aqui, ela é medicinal. Israel se recebeu uma proposta de uma atriz de cinema, não sei se ela ainda é viva, Helena Rubinstein. Ela quis comprar essa lama, os direitos para explorar essa lama do Mar Morto. Eles vendem bisnaga lá para você se bronzear aí. E Israel disse: essa lama não tem preço, essa lama não tem preço. É uma das fontes de renda de Israel, se você não sabia. Pode tirar, irmão. Agora vamos mostrar aquelas outras que a gente quer apresentar. Eu estou falando isso aqui para que vocês entendam o que é. Isso aqui é o seguinte: vocês também estão lembrados que recentemente os terroristas, eles chegaram e incendiaram várias dessas oliveiras aqui. E Israel, pode passar outra imagem, irmão. A gente estava viajando no ônibus quando a gente passou por essa, eu tirei essas fotos aqui. Isso aqui é muda de plantas de oliveiras que Israel plantou no lugar de cada uma que eles incendiaram. Pode passar mais. O fogo consumiu, certo? Aqui já são mudas novas. Pode passar outra imagem também dessa. Pronto, isso aqui outra mais aí para a gente ir adiante. Pronto. Então isso aqui a gente andou muitos quilômetros vendo essa paisagem. Por que eu estou contando isso? Porque o fogo destrói. Do jeito que Amós pediu que não destruísse, vocês ouviram, a lavoura com fogo, porque Deus ia destruir. Aconteceu agora dos terroristas terem. Isso aqui é não sei quantos hectares de terra para lá, porque a gente ia de ônibus, não deu para filmar tudo. Eu estava na janela e filmei isso aqui. O guia disse assim: olha, isso aqui foi os terroristas alguns meses atrás, fizeram isso aqui, esse estrago todinho, mas Israel já replantou o local. Isso aqui no dia de Amós, Deus ia permitir que isso acontecesse. Pode ir adiante, irmão. Outra imagem aí, por favor, se tiver fora essas daqui. Eu estou ilustrando isso aqui para que vocês tenham uma ideia como a coisa realmente é séria. Não tem mais não, né? Só foi essas duas mesmo, né? Pronto, tá bom. Pois bem, voltando aqui, irmão. Se produz. Somente nos dias de Sodoma e Gomorra, aquele fogo que veio com fogo e enxofre foi para juízo. Somente ser humano pode... juízo. Mostra lá. Isso aí a gente ia passando. Sente como se produz. Isso aqui foi muito. Somente que tá ali ser foi humano incendiada. Os terroristas fizeram isso. Infiltraram-se lá e fizeram esse estrago todo. Somente ser humano pode. Sodoma e Gomorra foi incendiada com juízo de Deus. Um outro exemplo, está lá em Gênesis capítulo 18, versos 22 a 32. Aí foi quando o Senhor estava para destruir Sodoma e Gomorra. Ele levantou Abraão, Ló era sobrinho dele. Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não, por amor aos 50 não. Senhor, não se te incomode. Se tiver 45, também não. Se houver 40, também não. Se houver 30, também não. Se houver 20, também não. Se houver 10, aí ele disse: não, por amor aos 10 eu não destruirei. Fica subentendido, presta atenção, isso que é muito interessante, que ele estava provando Deus, porque Ló era sobrinho dele, certamente tinha a mulher, os filhos, talvez alguns casados, não sei, nora e tal. E essa família era composta de 10 pessoas, por isso que ele parou. Que ele queria saber se a misericórdia de Deus, por amor ao mínimo de 50 caiu para 10, Deus ia destruir. Ele disse: não, por amor aos 10 eu não destruirei. Então ele parou ali, não foi adiante. Ou seja, ele sabia que Deus poderia evitar, por amor àqueles 10, por causa da sua misericórdia, a destruição total de Sodoma e Gomorra. Quando ele viu que só eram os 10 mesmo que estavam ali, naquela conta que ele, de cabeça, ele apresentou a Deus, intercedendo a Deus pelo povo, então ele disse: agora você saia. E aí ele obedeceu. Só que a mulher dele não obedeceu, infelizmente, transformou-se numa estátua de sal. Então aqui foi juízo, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Um outro exemplo foi Moisés, subiu ao Monte Sinai, lá,
E ele viu o que quando ele subiu o Monte Sinai? Hein? Uma sarça que ardia, se queimava, mas não consumia. Inclusive nós já tivemos lá, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma sarça. Eles têm lá uma planta, que é uma sarça, logo na entrada, quando a gente sobe, vai escalar o Monte Sinai, está lá uma sarça, verdinha, verdinha. Então, acho que a irmã se lembra, né, que ele disse, pronto, a sarça que Moisés viu lá em cima, que queimava, ardia e não se consumia, era semelhante a essa daqui. Agora veja bem, esse fogo da sarça que estava lá, era diferente o seu efeito. Era para manifestar o quê? A glória de Deus, a Shekinah de Deus. Então vocês vão vendo aí que o fogo, ora é para juízo, destruição, outras vezes para purificação, e aqui para manifestar a glória de Deus. Só Deus consegue fazer isso, irmãos. Só Deus faz com que o mesmo fenômeno da natureza, por causa da combustão, tenha vários efeitos diferenciados um do outro. Amós era juízo, aqui, conforme eu estou citando, como Sodoma e Gomorra juízo, aqui para Moisés era para a glória do seu nome, Shekinah, manifestar a glória de Deus. Elias e os 450 profetas lá do Monte Carmelo, tivemos lá novamente essa semana retrasada, visitamos 450 falsos profetas desafiando um único homem de Deus. Ele disse, olha, vamos fazer um teste, vamos subir lá o Monte Carmelo, vocês colocam lá, fazem lá o altar, coloca lá o animal, coloquem água também, irmão, água é condutor de fogo, de energia, água é condutor. Eu era pastor da segunda igreja, lá no Centenário, no início do meu ministério, e um dia a vizinha disse que a igreja estava queimando, como se fosse um circuito dentro do templo. Eu fui, abri o templo, eu morava em frente, fui lá, ingenuamente, depois o moço da Selby veio lá e disse, o senhor escapou por um milagre de Deus. Eu peguei uma bacia d'água, jogando água para apagar o circuito lá em cima. Irmãos, foi Deus que me guardou de eu não ser eletrocutado. Eu ia morrer, querendo apagar o fogo de um circuito com água. Só Deus guardou o senhor, não se faz isso. Eu não, na hora querendo apagar o fogo. Pois bem, eu quero só dizer para vocês que ali o milagre foi tão grande do profeta Elias, que ele mandou botar água. Coloque água ao redor do lado. Vocês vão clamar lá o Deus de vocês, depois vamos ver quem é que responde. E vocês conhecem o resto da história. Clamou. Olha, ele ironizou, debochou. Talvez ele está fazendo alguma necessidade, foi atender alguém, não pode vir, está ocupado. Ele não veio, ele se esquartejava até certas horas da noite, ou do tempo passado. Mas agora eu vou mostrar que o Deus que eu vou clamar, ele vai responder e vai consumir o holocausto. Irmãos, como a água é condutora de energia, quando veio o fogo do céu, ali foi para consumir. Ali foi para a glória de Deus, ali foi para a Shekinah de Deus, porque quando o povo viu aquele milagre acontecer, o povo clamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o fogo agora não era para juízo, era para a glória do seu nome, amém, irmãos? Interessante que depois ele mandou que todos aqueles falsos profetas descessem, fossem lançados lá no rio, isto é, na ribanceira, né? Fica bem ao pezinho do Monte Carmelo, chamado Quizon. Um outro exemplo, meus irmãos, é quando o próprio Elias foi arrebatado. Tudo isso, olha, são manifestações de fogo. Quando Elias foi arrebatado, conforme vemos lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 18, verso 38, diz a palavra aqui, aliás, 2 Reis capítulo 2, versículo 11. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. A parte diz assim: eles enquanto andavam, um carro de fogo manifestou naquele momento a manifestação do fogo, e um cavalo também de fogo, cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora o fogo presente naquela hora, naquele momento em que o Senhor estaria cumprindo a sua palavra de
tomar o profeta Elias, e se Eliseu estivesse presente vendo, ele receberia a unção, a porção do Espírito, do mesmo poder do Espírito que operava na vida de Elias. Ali foi para transmissão, podemos assim dizer, de poder, né, para que ele realmente tivesse a mesma autoridade que o profeta Elias tinha de exercer o ministério profético contra aqueles que se rebelavam contra Deus. Então vejam, vão vendo aí que cada aspecto dessa expressão, dessa manifestação do fogo, ela tinha uma conotação distinta uma da outra. Aqui em Amós era juízo, Sodoma e Gomorra era juízo, era castigo, né? Já lá em Moisés, lá no Monte Sinai, era para Shekinah de Deus. Elias, juízo, e também para a glória de Deus. Outra coisa, no deserto, enquanto o povo caminhava, de dia o Senhor mandava uma nuvem para trazer sombra ao povo enquanto eles caminhavam. Quando a nuvem parava, eles se acampavam. Quando a nuvem se movia, eles começavam a se locomover também. A nuvem era como era um simbolismo da presença do Senhor, trazendo sombra durante o dia. E à noite vinha o que para eles iluminar o caminho? Uma coluna de fogo. Então ali era a presença de Deus abençoando o povo. De dia uma nuvem, e à noite fogo. Então vocês vão vendo que o fogo tem várias situações de acordo com aquele momento que o povo estava vivendo. Isso acontece na minha vida, na sua vida também. Tem dias que você diz assim: mas olha, eu estou passando por uma prova de fogo. Isso não quer dizer que Deus lhe desamparou. Isso não quer dizer que Deus deixou você aí, irmão, aí sofrendo essas queimaduras. Não, Ele está tratando de alguma forma, ou para a glória do nome dEle, ou de alguma forma para também trazer uma correção na sua vida. Outro exemplo também que nós queríamos deixar é que Moisés no deserto, isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 38. Aliás, esse aqui é que eu falei da nuvem agora. Mas um outro exemplo também é que quando Deus ouviu tanta murmuração do povo de Israel contra Moisés e contra o próprio Deus, ao ponto de dizer: olha, era melhor a gente ter ficado lá no Egito do que estar aqui nesse deserto, faltando pão, faltando comida, faltando água. Mas Deus proveu água da rocha, jorrar água da rocha. Deus mandou maná. E aí Deus estava decidido mesmo a matar o povo, a destruir o povo, conforme vemos no livro ainda no Velho Testamento, livro de Êxodo, capítulo o deserto como túmulos. Então também a Bíblia diz uma outra situação, e aqui nós já estamos na reta final desse estudo, que eu estou apenas mostrando um aspecto do fogo sendo manifesto no Velho e no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento nós vamos encontrar uma outra experiência, quando o texto que eu queria citar é Êxodo capítulo 40, verso 34 a 38, aquele texto que eu falei que Moisés pediu que o povo que Deus tivesse misericórdia do povo e não tirasse a vida do povo. Mas um outro texto também, uma outra passagem, quando Jesus foi batizado por João lá no Rio Jordão, Lucas 3,16, Marcos 3,11, foi que o Senhor disse através de João: aquele que ele haveria de batizá-lo, no caso Jesus, ele é que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu estava pensando, irmãos, por que com o Espírito Santo e com fogo? Capítulo 3, exatamente, mas capítulo 3, versículo 5 de Tito, Paulo diz que nós fomos lavados pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Então o fogo purifica também. Quando alguém vai derreter alguma barra de ouro, né? Tem que derreter para a borra sair, as impurezas, ficar só o ouro puro. E é isso que o Espírito Santo faz. Por isso que Jesus disse que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos?
Quando você e eu fomos um dia fomos inseridos no corpo de Cristo, nós passamos então a receber essa purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra também nos purifica, conforme vemos lá em 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tito 3,5 nos fala que a purificação vem através do Espírito Santo, lavar, regenerador e purificador. E por último, a palavra. Jesus fala lá em João capítulo 17: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Então a palavra purifica também. Quantas vezes eu e você estamos fazendo uma coisa errada, cometendo uma fraqueza, um pecado qualquer, e aí você vai ler a palavra ali corrige imediatamente, ela purifica, muda o aspecto como você está lidando com aquela fraqueza, com aquele pecado. Um outro aspecto também, irmãos, é quando Jesus fez a menção de pousar numa aldeia dos samaritanos. Ele estava indo para Jerusalém, ia ser crucificado, e os samaritanos negaram recepcionar Jesus lá em Samaria. Por isso nós passamos dessa vez na Transjordânia, que é Samaria de um lado, passamos bem no meio. E hoje Samaria está com uma muralha separada, eletrificada, para que não haja ação terrorista. Então é uma muralha que a gente anda mais ou menos, não estou exagerando, quilômetros, a muralha, né? Separando a Transjordânia, a Samaria do lado, que lá habitam alguns indivíduos mal intencionados. Então negaram hospedar Jesus lá em Samaria. Aí João e Tiago chegaram para Jesus e disseram: Senhor, queres que nós oremos para que venha fogo do céu para consumir esse povo que se negou de te hospedar aqui? Perguntaram a Jesus: se queres que podemos descer fogo, se queres podemos mandar fogo do céu para os consumir. Jesus repreendeu-os, dizendo: não, você não sabe nem o que é que estão pensando, você não sabe nem o que é que estão dizendo. Um outro aspecto também, ali era fogo, estavam querendo fogo para juízo, né? Um outro aspecto, o fogo do inferno, meus irmãos, conforme está lá no livro de Lucas capítulo 16, a palavra do rico e Lázaro, diz lá que o fogo do inferno arde com fogo e ranger de dentes. Arde com fogo e ranger de dentes. Ou seja, o fogo do inferno, meus irmãos, podemos dizer, ininterrupto. Ele é constante, ele é permanente, ele não tem fim. Do mesmo jeito que a eternidade não tem fim, o fogo do inferno também não tem. E ai daqueles que forem para este lugar, a exemplo do rico, que fez um apelo para que Abraão permitisse que Lázaro fosse até onde ele estava para lhe purificar, aliás, de tirar daquele lugar. Um outro aspecto também, que está no texto que nós lemos aqui desse estudo de hoje à noite, é para dizer para vocês o seguinte: existem vários aspectos da manifestação da combustão do fogo, ora para a glória de Deus, ora para purificar, no caso como eu citei o último agora, e vezes também, em outras situações, a exemplo do texto que eu li para vocês hoje à noite, dando continuidade ao estudo que foi iniciado no capítulo 7, é juízo, castigo, né? Isso é aplicado também ao juízo final, conforme está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus e a terra que agora existem estão entesourados para fogo. Lá estou terminando, irmãos, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, abra bem os ouvidos para ouvir isso aqui. Isso é no Novo Testamento, não é no Velho. Abra bem os ouvidos, capítulo 1, verso 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna
eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Até o versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. É o fogo eterno. Eu não queria estar na pele de nenhum deles. Este fogo, meus irmãos, ele não é um incêndio. Não é um incêndio. Não são chamas que alguém diz assim, mas eu suportei, só foi de 1 grau, de 2 graus. Não. É um fogo que ele é insuportável. Ranger de dentes é quem está sofrendo uma dor tremenda, que chega, trinca os dentes assim de dor, para reter e controlar a dor. Então Deus estava tão irado, que embora tenha ouvido e considerado o conselho do profeta Amós, assim como viu de Moisés também, e mudou aquela situação, mesmo assim ele não desistiu de derramar juízo severo sobre o povo, que ele tanto amava, mas que o haviam desprezado por outros deuses e ídolos, por causa do pecado da desobediência. E aquilo que eu falei a você, não subestime a graça, a bondade, o amor e as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. É pena que o nosso programa acabou devido à exiguidade do tempo, 30 minutinhos, mas deu para você alimentar o seu coração com a palavra que nós ministramos. Convido você para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E eu desejo que você, durante todo este dia, receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iluminando os seus caminhos diante das decisões que você venha tomar neste dia. Que a bênção, que a proteção e que os cuidados de Deus estejam sobre você e sobre toda a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.